Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web nesta quinta-feira. Veja os destaques dessa edição. A audiência pública discute a nova concessão do Parque Nacional do Iguaçu. Na Semana Mundial da Doação de Leite Humano, o Banco de Foz contribui para o combate à mortalidade infantil na cidade. Neste dia 20 é comemorado o Dia do Pedagogo. Vamos falar dessa profissão tão essencial na área educacional. Quinta-feira, 21 de maio de 2021, o DC Notícias Web já está no ar. Olá, o DC Notícias Web dessa quinta-feira abre falando que a Câmara de Foz sediou uma audiência pública promovida pelo Ministério do Meio Ambiente e ICMBio, que tratou da concessão do Parque Nacional do Iguaçu. O debate faz parte do processo de consulta pública do projeto de nova concessão da unidade de conservação. Diversas autoridades participaram de forma virtual e também presencial na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, da audiência pública que trata da concessão para a exploração do Parque Nacional do Iguaçu, que foi promovida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O prefeito Chico Brasileiro destacou a preocupação com o modelo apresentado. O chefe do executivo entregou um relatório aos representantes do Ministério do Meio Ambiente com algumas pontuações. Nós temos preocupações desde a tarifa. É importante que tenhamos tarifas que sejam diferenciadas e que realmente esteja dentro de um padrão internacional, mas observando sempre que o parque está dentro de uma comunidade, está dentro de Foz do Iguaçu e do entorno, dos municípios da região do Parque Nacional, e que tem que ser observado os habitantes dessa região. E também a diferenciação aí para brasileiros, Mercosul e os estrangeiros de outros países. Também é importante observar a questão da outorga, ou seja, está sendo cobrado uma outorga fixa e uma outorga variável. Então, o que representa isso para os municípios? O que representa isso de reinvestimento para que o parque possa realmente ser cada vez mais um parque de sustentabilidade, um parque realmente que possa ser essa conservação da biodiversidade que nós temos e um parque realmente que promova o desenvolvimento da nossa região, através da economia, através do turismo, através dos seus atrativos. E também a importância que essa licitação deixe muito claro que os investimentos, que tipo de investimentos pode ser feito na nossa região. Que tipo de investimento, quando se fala em 5% da receita bruta para ficar nesses investimentos, digamos, o que deve ser garantido para o marketing, para que possa ser garantido na divulgação desse destino. Enfim, são um conjunto de situações que a gente precisa clarear no edital e que esse edital possa ser respondido pela equipe técnica antes dele ser lançado e que Foz do Iguaçu possa ser contemplado nas suas preocupações. O representante do Ministério do Meio Ambiente se pronunciou quanto a alguns fatores durante a audiência. Nós entendemos, e eu acho que é uma visão que nós temos hoje no Ministério do Meio Ambiente, no governo federal como um todo, que de Brasília, lá do meu gabinete, do escritório de todos nós de Brasília, nós conseguimos enxergar até certo ponto. Mas quem entende, quem conhece a vida e a realidade de cada localidade, de cada território, é quem mora e quem vive nesse território. Então nós temos muito respeito e nós precisamos dessa ajuda e desse retorno da sociedade. E nós olhamos para isso como uma contribuição essencial. Não são todas as contribuições e todas as sugestões que são acatadas necessariamente, mas eu posso garantir que todas elas são ouvidas de coração aberto, com uma visão técnica, uma visão de como fazer para melhorar todo o processo.
Autoridades como o vereador Calito Stockel, membro da Comissão de Meio Ambiente da Câmara e também integrante da Frente Parlamentar Ambientalista, temem que as diversas propostas e sugestões apresentadas durante a audiência sejam realmente ouvidas e contribuam de fato nesse processo. A nossa preocupação é que essa audiência pública se transforme efetivamente numa ferramenta de proposições efetivas da população. Nosso temor é que essa ação que ocorreu hoje e que vai ocorrer amanhã em São Miguel, ela fosse apenas uma questão protocolar. Então foi esse o nosso pedido, esse o nosso apelo, na verdade, de que as proposições aqui apresentadas, as decisões tomadas, sejam realmente escutadas, levadas em consideração e levadas em conta aí na construção do documento, na construção do edital. Estão aqui na audiência pública utilizando a Casa do Povo, a convite nosso da Câmara de Vereadores, dessa presidência, para ampliar a discussão e na audiência pública discutir mais amplamente as questões do tratativa da nova concessão que está por vir e que é uma concessão prevista para 30 anos, o que impacta diretamente por muito tempo a população do entorno do parque, as questões da cidade, já que a nossa economia é basicamente dependente, em grande parte, com mais de 50%, da economia do turismo, e que impacta diretamente a nossa população na geração de emprego e renda e economia local. Então, conciliar as questões ambientais, questões de natureza, com a economia, você tem que trabalhar com mais tempo, com mais cuidado, e a sociedade civil organizada tem que participar diretamente disso, nessas grandes discussões. E na Semana Mundial da Doação de Leite Humano, o Banco de Leite Materno em Foz do Iguaçu presta um serviço bastante importante no atendimento aos prematuros que precisam do alimento. No dia 19 de maio foi comemorado o Dia Mundial da Doação de Leite Materno. Em Foz, o Hospital Ministro Costa Cavalcante mantém o Banco de Leite Humano, que recebe essas doações e faz o processo de pasteurização do alimento, que conserva ele por mais tempo para ser utilizado na alimentação dos recém-nascidos. Débora, auxiliar de enfermagem que atua no banco de leite, explica que no processo para ser doadora, a mãe precisa estar saudável e ter feito pré-natal. Pela pandemia, as instruções são as mesmas para evitar a doação se estiver com sintomas do Covid-19 e estando liberada para doar após se recuperar de um possível quadro positivo. A equipe do banco faz a retirada do leite na casa da doadora. Às vezes a mãe em casa, aquela nutriz que percebe que ela tem leite sobrando, né? A mama está um pouco mais cheia, ela percebe que o leite está sempre com boa quantidade, ela liga para nós, fala, eu gostaria de ser doadora. A gente pega o endereço e vai até ela, leva os frascos esterilizados, de vidro com tampa de plástico, e dá todas as orientações para essa mãe, e num próximo momento a gente vai até ela e busca esse leite. Então a gente tem essa forma de buscar o leite em casa, com todos os cuidados com relação à refrigeração desse leite. O banco de leite ainda presta um serviço muito importante, o de acolhimento e consulta a respeito da amamentação para as puérperas, que são as mães que acabaram de dar à luz e, quando possível, já são instruídas ali no banco de leite ou pelo médico que as atende para realizarem a doação do leite. Atendidas no apoio, a gente vai estar dando orientação, ajudando no manejo. E aí, assim, a gente orienta elas, fornece o frasco e elas vão estar levando os frascos para casa e fazendo toda a captação em casa, a ordenha em casa, guardando o leite em freezer, conforme as nossas orientações, e a gente vai buscar o leite em casa, deixa mais frasco e traz de volta. E além dos benefícios para a mãe, em aliviar no volume de leite e das possíveis dores da amamentação, a doação ajuda no combate à mortalidade infantil, beneficiando outros bebês também. Ontem mesmo eu recebi o relato de uma puérpera que eu atendi, e ela falou assim,
De um simples atendimento que era para me beneficiar, eu saí como doadora de leite. Então eu fiquei muito feliz e agradecida por isso. Hoje eu sou uma doadora de leite humano. O Banco de Leite de Foz está desde 2004 atuando na causa de salvar vidas. E propagar essa informação da doação de leite é muito importante para apoiar esse trabalho tão necessário. A Itaipu Binacional retorna com a fase final de testes do ônibus híbrido. A poluição causada por automóveis movidos a combustão é uma das principais questões discutidas hoje no mundo. Algumas medidas já foram criadas, como os biocombustíveis, veículos híbridos ou elétricos. Com essa preocupação, a Itaipu Binacional, junto de parceiros, está desenvolvendo um ônibus híbrido, ou seja, que utiliza um motor a combustão e baterias elétricas. O projeto foi um pedido da FINEP, empresa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, aproveitando a experiência que a Itaipu tem com veículos elétricos e também do domínio nacional em produção de etanol. O ônibus é movido pela combustão do álcool, que é menos poluente e renovável, juntamente com 6 baterias de sódio, que pesam cada uma 200 quilos. Recentemente, o protótipo ganhou uma carroceria, já que nos testes anteriores, feitos entre novembro de 2020 e fevereiro de 2021, somente as partes essenciais para o veículo se mover foram utilizadas. Até o final do ano, a Itaipu realizará os testes antes de entregar o veículo, agora completo, para a FINEP, com o objetivo de disponibilizar a tecnologia para a indústria nacional. Uma profissão que está ainda mais valorizada nesses últimos tempos. Nesse dia 20 de maio se comemora o Dia do Pedagogo. O DC Notícias Web não poderia deixar de falar e homenagear esses profissionais. – 20 de maio de 2021, hoje é o Dia do Pedagogo. E é um dia muito especial e a gente não poderia deixar passar em branco desse Notícias Web sem homenagear esses profissionais cada vez mais importantes no nosso dia a dia. E para isso a gente vai trocar uma ideia, vai conversar um pouquinho sobre essa profissão belíssima com a coordenadora do curso de Pedagogia da UDC, a professora mestre Claudimere Zerva. Professora, antes de mais nada, é um prazer muito grande mais uma vez conversar com a senhora para falar dessa profissão fantástica que é a pedagogia, professora. Ô, Luciano, satisfação a minha em revê-lo por aqui e especialmente hoje, então, né, conversarmos sobre o curso que é a minha vida, né, e que me realiza tanto. Então, hoje é o Dia do Pedagogo, um dia muito especial. Bom, vamos falar um pouquinho dessa profissão, então, professor, porque realmente eu acho que esse é um momento muito especial onde a pedagogia ela está, diria que com um certo grau de importância ainda maior pelo que vive o mundo, pelo que vive o Brasil, enfim. Fale um pouquinho dessa importância da pedagogia no dia a dia, no nosso dia a dia. Sim, esse contexto, né, atual, ele trouxe uma visibilidade para o curso de pedagogia. No sentido de que, qual é o conhecimento que esse profissional tem? Ele conhece sobre a educação e todas as relações que permeiam, né, o ato de ensinar, de aprender dentro da escola ou fora dela, porque não existe pedagogo só no espaço escolar, existe o pedagogo em outros espaços. E esse contexto que estamos vivendo e que, né, é mundial, ele trouxe a importância do pedagogo de ele poder contribuir, orientar, auxiliar a todos dentro desse caminhar, né? Porque a pedagogia, ela conhece sobre educação, o pedagogo conhece sobre metodologia, então ele tem base, ele tem condições de fazer todas essas orientações, de acompanhar e, né, dar todo o suporte necessário para que o processo de aprendizagem tenha a sua continuidade, que esse é o maior objetivo, né? Nesse momento é pensar na formação, no desenvolvimento, na aprendizagem do aluno. Na pedagogia, essa é a essência da formação, né? Como é que o sujeito aprende. A gente sabe que o conhecimento, a estratégia, a metodologia, tudo isso é muito importante, mas a sensibilidade do profissional da pedagogia, ainda mais hoje em dia, também é essencial? Sim,
né? Quando a gente fala do professor, do pedagogo, nós estamos falando daquele que trabalha com outro ser humano. Então, as relações afetivas, elas são fundamentais, elas dão sustentação para esse processo, né? Porque nós vamos ter que entender, nós vamos ter que ter sensibilidade com cada aluno, porque a sala é a sala de aula, né, é o espaço da diversidade, é o espaço das diferenças, onde todos se encontram. Então, o professor, o pedagogo, possui, né, essa característica com a sua formação, a sensibilidade, construção de uma relação afetiva, criação de vínculos com o aluno, porque não há como isso não ocorrer nessa relação entre professores e alunos, se nós não construirmos relações afetuosas, né? E aí existem teorias também que embasam todo esse processo. Então, a afetividade é parte integrante da formação do pedagogo. E esse é um ponto importante que o curso de pedagogia da UDC também prioriza, também dá uma atenção diferenciada, professora? Até porque nós trabalhamos, né, na perspectiva existe uma diretriz que orienta a formação do pedagogo. Nós temos uma ênfase muito grande na docência, né, que é esse pedagogo em sala de aula. E essa sala de aula, então, ela tem que ser construída com essas características, domínios teóricos, metodológicos, né, estratégias de ensino, mas não pode faltar a relação afetuosa, a relação de vínculo, né, o amor pela profissão. Isso a gente também recebe na instituição quando ouve a professora Rosicler, a reitora, falar, né, que o professor tem que gostar, tem que amar aquilo que ele faz. Então, nós temos esse roteiro, né, dentro do processo de formação do pedagogo, caminhando também, né, com a construção de uma relação afetuosa, de uma relação de estabelecendo com o aluno, né, importantes contatos e a família, é o aluno, é o outro colega professor. Então, é um conjunto bastante grande, né, que se constrói para a formação do profissional da pedagogia. Professora, fala um pouquinho mais sobre o curso de pedagogia da UDC, até porque é um dos cursos que tem uma procura sempre muito grande e acredito que com tudo que está acontecendo, isso deve aumentar ainda mais, né, esse desejo de estabelecer essa conexão de aprendizado, enfim, com o aluno. Fale um pouquinho sobre o curso, a estrutura, o que a UDC oferece para quem deseja ser pedagogo. Certo. O curso de pedagogia é um curso que forma o professor, ele tem duração de 4 anos, nós temos uma estrutura fantástica, né, para acolher e para ensinar. Nós temos laboratórios para os alunos, laboratórios específicos como uma brinquedoteca, nós temos um laboratório do ensino de metodologia do ensino de ciências, da matemática, que são as áreas específicas de atuação do professor, né, nas séries iniciais, na educação infantil. Então, o curso está muito bem estruturado, ele atende, né, a essa formação e hoje as exigências, né, que abrem não só o espaço da docência, mas outros campos de atuação que o curso já contempla. Nós temos as primeiras pedagogas que estão trabalhando em espaços não escolares, em ONGs, né, e foram trabalhos feitos por meio do curso de pedagogia, através de estágio supervisionado, projetos de extensão, que são bastante ativos, né, existem com uma marca bastante forte no curso, a extensão, o trabalho com as escolas, essa criação de aproximação da formação, da parte teórica, com a atuação, com práticas, né, que fazem com que o aluno caminhe, né, tanto com a formação teórica como a formação prática, paralelamente. Então, é um desafio, mas tem sido algo bastante positivo. E eu gosto sempre de ressaltar que as nossas alunas, 90% das nossas alunas já estão atuando, ou por meio dos estágios, durante o próprio curso,
ou já são alunas, né, que estão contratadas e vão sendo absorvidas, né, uma palavra estranha, mas vão sendo absorvidas pelas escolas, pelo mercado de trabalho, tá? Durante o curso e após o curso. Então, isso é bastante positivo e é algo importante hoje. Quando nós vemos o ganho que teve, né, a importância que teve o professor nesse momento de pandemia, né, o quanto que ele se desdobrou para dar continuidade à formação e ele atendeu a expectativa e ele correspondeu com isso profissionalmente, então não dá para perder, né? Quem pensa no futuro, numa profissão, a pedagogia é um caminho e ele tem retorno, ele tem mercado de trabalho, professor, pedagogo não fica sem emprego. Professora, 20 de maio, Dia do Pedagogo, que mensagem a senhora deixa aos profissionais, aos egressos de pedagogia da UDC e aos futuros pedagogos também, hoje alunos de pedagogia? Eu gosto, tem várias frases, né, que a gente poderia, mas eu escolhi aqui uma pequena, mas bem significativa. O que aprendemos se torna parte do que nós somos. Então, o pedagogo é isso. Ele aprende, ele ensina, mas é um processo contínuo, frequente e de excelentes resultados. Professora, parabéns, antes de mais nada, pela data e muito obrigado mais uma vez pela participação no DC Notícias Web, sempre a gente falando de coisas boas e em especial na data de hoje. Parabéns. Muito obrigada, eu é que agradeço a oportunidade de falar de algo tão especial como o Dia do Pedagogo. Obrigada mesmo, um abraço. E o DC Notícias Web dessa quinta-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Curta, compartilhe, acompanhe essas e outras reportagens em nossas redes sociais oficiais. Obrigado pela sua companhia. A gente se vê. Até lá. Até lá.